Mulheres da Bíblia. E hoje vamos ver a história Gomer, a esposa infiel. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituição e filhos de prostituição. No livro de Provérbios, capítulo 31, Deus nos apresenta os atributos que devem ter a esposa ideal. Lá encontramos o tipo de mulher que todo marido gostaria de ter: virtuosa, sábia, trabalhadora, dócil, fiel a Ele e principalmente fiel ao Senhor. Esta é a mulher que eu e você gostaríamos de ser. No livro de Oséias encontramos um outro tipo de mulher que nenhum marido gostaria de ter: prostituta, mundana, infiel a ele e também infiel ao Senhor. Esta é a mulher que nem eu e nem você gostaríamos de ser. O seu nome é Gomer, a mulher que o Senhor mandou que o profeta Oséias se casasse. Ele era o homem que dirigia a nação com as profecias do Senhor. Tudo começou quando o Senhor disse a ele: vai, toma uma mulher de prostituições. Oséias 1:2. A Bíblia claramente nos mostra qual foi a reação de Oséias a esta tão difícil ordem de Deus. Em Oséias 1:3, a Bíblia nos diz que ele foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim. Em momento nenhum vemos Oséias dizendo: mas, Senhor, uma prostituta? Por que logo eu? Por que, Senhor? Está certamente seria a minha ou a sua reação casar com alguém de prostituição? E as doenças? E as traições? E o exemplo para os filhos? Amadas, quando fazemos o que o Senhor nos manda fazer, temos 100% de chance de acertarmos, mesmo que tenhamos que sofrer, mesmo que não entendamos o porquê daquilo que o Senhor nos manda fazer. Uma coisa é certa: o Senhor está nos usando para realizar o seu perfeito plano. Se observarmos a Bíblia, podemos encontrar pessoas que obedeceram ao Senhor, apesar das tarefas serem muito difíceis. Dentre tantas, podemos citar Isaías. A ele o Senhor mandou que andasse nu. Nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta o cilício de teus lombos e descalça o sapato dos teus pés. E ele assim o fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor: assim como meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia. Isaías capítulo 20, versículo 2 e 3. Você teria coragem de obedecer a esta ordem do Senhor? Ou você não daria ouvidos a ela? Nós vivemos fugindo, nos escondendo, como se isso fosse possível, do Senhor por coisas bem menores. Onde está a nossa fidelidade? Onde está a nossa obediência? Onde está a nossa vontade de agradar ao Senhor? Precisamos entender, meus amadas irmãs, que esta foi uma direção que o Espírito Santo deu para Isaías. Não significa que hoje o Senhor vai dar a mesma. Ali houve um contexto bíblico para que o Senhor desse essa ordem para ele. João Batista, ele andava vestido com pelos de camelo e comia gafanhotos e mel silvestre. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos. Comia gafanhotos e mel silvestres. Marcos 1:6. Oséias, a ele o Senhor mandou que se casasse com uma prostituta. Ah, minhas amadas irmãs, como gostaríamos de ter a profundidade do amor que estes profetas tinham pelo Senhor. Como gostaríamos de ser tão obediente ao nosso Deus
como eles foram, sem nem mesmo perguntarem o porquê. Como gostaríamos de ser como foi Débora, que não temia a guerra porque sabia que o Senhor estava com ela. Ela repousava nos braços do Senhor e lançava para bem longe os seus medos e temores. Eu quero ser assim, forte, corajosa e uma serva fiel ao meu Deus. E você, amada irmã, como gostaria de ser? Não podemos ser fujonas como foi Jonas, ou obediente como foram Isaías, João e Oséias. Quando o Senhor nos manda fazer algo, Ele não nos força a fazer aquilo que Ele sabe que somos incapazes de fazer. Ele nos capacita e nos dá força e coragem. A coragem e a força nunca chegam de véspera. Ela só aparece muitas vezes na hora da necessidade, não é verdade? Oséias foi obediente ao Senhor e se casou com Gomer. Ele não apenas casou-se, mas chegou a amá-la de todo o seu coração. Ela o traía com vários homens, mas mesmo assim ele o amava. Ele a amava. Ela zombava do seu amor, da sua ternura, mas mesmo assim ele a amava. Ele tinha a alma perturbada por causa das traições dela, mas mesmo assim ele a amava. Ele obedeceu ao Senhor e procurou amar aquela que ele, o Senhor, escolheu para ele, Oséias. Sabemos que amar é uma decisão, então ele decidiu amá-la e ser obediente ao Senhor. Quando vejo essa atitude de Oséias, lembro de que algumas de nós, muitas vezes, queremos nos separar daquele que prometemos diante do Senhor amar até que a morte nos separasse. Se você já não ama mais o seu marido, faça um esforço e decida voltar a amá-lo, pois é isso que o Senhor quer de mim e de você. Devemos amar aquele que o Senhor colocou no nosso caminho e que nós decidimos aceitar. Do jeito que Oséias agiu com Gomer, amando-a, assim devo, eu e você, amarmos sem restrições. Apesar de Gomer ser uma prostituta, ele decidiu amá-la, pois ela foi a esposa que o Senhor lhe deu. E esta decisão, irmã, é uma decisão de obediência, de amor ao Senhor. Deus vai te capacitar, Deus zela pela família, mas se realmente, minha amada, for há casos e casos, Deus conhece a tua necessidade. Nós não podemos julgar as pessoas que passam por um divórcio, porque só Deus sabe a situação que chegou àquela situação. Ninguém chega a um divórcio porque quer, porque é por vontade própria. As pessoas que passam por essa situação lutam até o fim para que o casamento vá, mas não depende exclusivamente de uma pessoa só. Um casamento é feito de duas pessoas. Muitas mulheres vivem risco de vida por viverem com maridos agressivos, maridos que espancam. Enfim, minhas amadas, nós temos que realmente olhar para nós e ver aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida e não julgar a vida das outras pessoas. Nós temos que vigiar muito nessa área, porque o dedo do homem e da mulher é muito fácil apontar para o próximo, mas muito difícil apontar para o nosso próprio umbigo. A vida de Oséias e de Gomer simbolizava o amor de Deus, o amor de Oséias. Assim, representava o amor de Deus por Israel, que era representada por Gomer, que o traía amando a outros deuses, amando outros homens. A vida dos dois simboliza Deus, que era o esposo fiel, e Israel, que se afastou dele para adorar outros ídolos. 2 versículos do livro de Oséias
nos chamam a atenção. O primeiro encontra-se em Oséias 11:6, onde vemos um atributo que é o do próprio nosso Deus, que é um juiz reto e justo. Por causa da infidelidade de Israel, ele diz: e cairá a espada sobre as suas cidades, consumirá os seus ramos e os devorará. Um pai castiga o seu filho a fim de ensiná-lo a andar nos caminhos certos. O Senhor castiga porque nos ama e porque quer que andemos os seus caminhos e que o amemos. Era exatamente isto que ele estava fazendo com Israel, o seu povo. O segundo encontra-se em Oséias 11:8, onde podemos ver um outro atributo do nosso Deus, um Deus que ama e que perdoa. O amor e o perdão de Deus são derramados sempre sobre as nossas vidas e sobre a vida do seu povo. Neste versículo sentimos o quanto o Senhor é eterno e amoroso, e ele disse: está comovido em mim o meu coração, as minhas compaixão, a uma se acende. Como nosso Deus é eterno, amoroso e justo, nós nunca podemos e nem devemos duvidar do seu amor, pois ele é um Deus fiel, ele nos ama e por isso nos castiga quando é preciso e nos perdoa, porque ele se comove nele mesmo e o seu coração se enche de compaixão e a uma se acende. Gomer e Oséias tiveram 3 filhos: Jezreel, Deus dispersa, Lo-ruama, desfavorecido, e Lo-ami, não meu povo. Mas ele não tinha certeza se esses 2 últimos eram seus filhos. Mas apesar de tantas traições da sua mulher, ele sempre a recebia de volta, e isto porque a amava. O Senhor então transformou Lo-ruamã em Ruamã, amado, e Lo-ami em Ami, meu povo. Veja, amada irmã, como são belas palavras de Oséias quando ele diz à sua esposa: e desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade e em misericórdia. Em desposar-te-ei comigo, em fidelidade conhecerás ao Senhor. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Oséias, capítulo 2, versículo 19 e 20, e capítulo 6, versículo 3. Quando lemos a história de Gomer, percebemos como, de um modo certo, muitas vezes podemos nos parecer com ela. Como assim, irmã? Quantas e quantas vezes, minhas amadas, nós nos afastamos do Senhor, mesmo sabendo que estamos quebrando a nossa comunhão com o Espírito Santo? Todos os dias precisamos realmente fazer escolhas, e alguma delas talvez não agradam a Ele. Tais como não lemos a Bíblia com frequência, muitas vezes não damos a importância devida à palavra de Deus. E era assim que Gomer agia. Ela não considerava o seu esposo o homem mais importante da sua vida. Muitas vezes não oramos com tanta frequência por achar que não é tão importante assim. Essa atitude entristece ao Senhor. O nosso desinteresse em abrir o nosso coração para Ele certamente não o agrada. O nosso agir talvez possa se comparar à traição de Gomer. O Senhor me ama. O Senhor tem amor sem medidas por nós. Mas nós não podemos nos afastar deste amor sem perceber o quanto estamos entristecendo o seu coração. Às vezes, não temos vontade de assistir aos cultos da igreja. Não temos vontade de participar da ceia do Senhor. Não tenho tempo, estou muito ocupada. Ah, irmã,
Quando estamos agindo assim, estamos sendo infiéis ao nosso Deus e somos parecidas com Gomer. Afastemo-nos de andar conforme o mundo que zomba da palavra de Deus, que não sabe o que é orar a cada refeição, que não sabe o que é repousar nos braços do Senhor, que não tem tempo para Deus que o criou. Revistamo-nos da palavra do Senhor e que possamos dizer com toda a sinceridade do nosso coração: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Apesar de muitas de nós sermos como Gomer, essa é a realidade. Nós temos que fazer um autoexame da nossa vida. O Senhor continua permanecendo fiel por nos amar e Ele está sempre de braços abertos para nos perdoar. E Ele só quer que nós nos arrependamos e voltemos para Ele. E chuvas de bênçãos Ele derramará sobre as nossas vidas. As Escrituras provam que apesar da nossa indiferença e traição muitas vezes ao Senhor, Ele nos ama. Jeremias capítulo 24, versículo 7 nos diz: e dar-lhe-eis um coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Oséias capítulo 6, versículo 3 ainda nos diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa. Ele nos virá como a chuva e como a chuva seródia que rega a terra. Minhas amadas irmãs, nós só temos que agradecer a Deus pela sua misericórdia e por Ele ter nos amado, mesmo antes de nós o amarmos. Que Ele nos conscientize que amá-lo primeiro é mais importante do que colocarmos o nosso marido, nossos filhos ou os prazeres do mundo em primeiro lugar. Que Ele nos transforme em uma mulher que deseja ardentemente conhecê-lo cada vez mais. Eu convido a você, coloque as mãos no seu coração e vamos orar. Pai amado, Pai querido, perdoa-nos, Senhor, muitas vezes pelos nossos pecados, falhas e omissão. Pai, o Senhor que é a melhor porção da nossa vida, e o nosso prazer é de dedicar a nossa vida a Ti. Que o nosso amor, Pai, possa realmente ser de dedicação a Ti em todo o tempo, sem nenhuma restrição, enquanto, Pai, nós esperamos o Teu tão glorioso retorno. Tira os nossos olhos de tudo que o mundo nos oferece e volta-nos somente para Ti. Que os nossos lábios possam sempre dizer: na terra não há quem eu deseje além de Ti. Em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Deus abençoe poderosamente. Recebe essa palavra no amor de Cristo. Graça e paz.